O novo presidente Matheus Montenegro falou abertamente à imprensa sobre Nino. Será que o zagueiro volta para o tricolor em 2026? Você vai saber depois da vinheta. Seja muito bem-vindo ao canal do Leandro Dias, o foco aqui é Fluminense. Eu bato um papo diariamente com você, trazendo muita opinião, debate e informações. Me ajuda aí, deixa o like no vídeo e a inscrição no canal, caso não seja um inscrito. E o papo é Nino, galera. Depois da saída do Thiago Silva, repentina, embora já se discutia a possibilidade dele não cumprir o contrato, afinal, a gente espera que o Thiago Silva se pronuncie. Do Fluminense a gente não tem nenhuma expectativa, é uma caixa preta, falta transparência. Mas o Thiago poderia nos explicar por que não cumpriu o contrato até meados de 2026. Mas o papo é Nino, o Fluminense age para repor a saída de um grande jogador que é Thiago Silva. Não é novidade para ninguém que o Fluminense tem interesse no retorno do Nino e que o Nino também tem vontade de voltar ao Fluminense. E nesta sexta-feira, à noite, o presidente Matheus Montenegro foi empossado no lugar de Mário Bittencourt. E logo depois da cerimônia solene realizada no Salão Nobre de Laranjeiras, o dirigente atendeu a imprensa e confirmou, já fez uma proposta oficial ao Nino. Abre aspas para o Matheus. Bom, com o Nino, a gente já fez uma proposta para o jogador. Só que o ponto central da vinda do Nino é o Zenit, é o clube da Rússia. A gente ainda não recebeu nenhuma resposta do Zenit em relação a valores. Saiu que o Zenit tinha dado um valor específico que estava em negociação. Nada disso é verdade. O Zenit ainda não retornou para a gente, nem para dizer se aceita fazer uma venda agora. Então, o cenário que tem nós já conversamos com o jogador tem vontade de vir para o Fluminense e o Zenit ainda não respondeu nada. Bom, proposta ao clube europeu não foi feita, porque, como o próprio Matheus disse, está aguardando se eles têm ou não interesse em liberar o jogador, em vendê-lo para o Fluminense. Lembrando que o Tricolor fez a transação com o clube russo um valor de 5 milhões de euros. As informações mais recentes é que o Zenit queria o dobro disso. Quereria o dobro disso. Mas o Matheus diz que não é verdade. Bom, a notícia principal é que o Nino quer voltar para o Fluminense. Eu acho que isso é o mais relevante, é o que mais nos anima, principalmente depois da saída do Thiago Silva. Você conseguir repor o Thiago com o Nino, você mantém um bom nível, pelo menos na zaga central. A quarta zaga continua sendo um problema, a gente já fala sobre isso. Então, tomara que isso aconteça. Mas é uma notícia que anima e, ao mesmo tempo, nos deixa com uma certa ansiedade. Tá, o Fluminense quer o Nino quer o Fluminense, até aí eu não imagino que o clube russo vai ser grato ao Nino pelos serviços prestados. Isso não vai rolar com a galera do leste europeu. Então, eu espero, sim, que o Fluminense vá fazer um esforço, principalmente pela saída do Thiago Silva. Fala-se em 2 zagueiros, pelo menos, e é extremamente necessário que, caso o Nino seja contratado, ele tenha um companheiro de zaga diferente do que teve o Thiago Silva. Não dá para imaginar 2026 disputando uma Libertadores com Juan Freitas como companheiro do Nino. Então, o Fluminense vai precisar ir ao mercado para buscar 2 zagueiros titulares, mas nos deixa com o coração, um pouco mais quentinho de saber que o interesse é mútuo. Ele quer voltar para o Brasil, quer jogar no Fluminense. Ventilou-se o Cruzeiro como outro interessado, também o Palmeiras, ouvi especulação de Flamengo. O Flamengo está sempre interessado em jogadores que se destacaram pelo Fluminense, mas o fato é que ele tem a prioridade para jogar no Tricolor.
Vamos lembrar que o Fluminense tentou o retorno do Nino no meio do ano, no meio de 2025, mas por questões pessoais ele preferiu continuar na Rússia, né? O Fluminense até procurou o Zenit para apresentar uma proposta oficial, mas eles nem quiseram ouvir. E aí houve um acordo para que no final do ano Nino e Fluminense voltassem a conversar. Isso aconteceu, o Nino deu o aceite, quer voltar, mas depende do Zenit. E o Fluminense ainda não recebeu uma resposta. Vamos deixar claro aqui, o Fluminense não fez proposta oficial para o Zenit. A proposta foi para o Nino, que ele deu o aceite. O Fluminense espera a resposta do Zenit para saber se o clube europeu tem ou não interesse em negociar o jogador em definitivo. Falar sobre o Nino é chover no molhado, né, galera? Eu não conheço um tricolor que diria não para a volta desse atleta, para a repatriação dele. Jogador que fez muito sucesso no Fluminense, se tornou ídolo, um dos pilares daquele time campeão da Libertadores de 2023. Ele sai por conta de um acordo com o presidente Mário, que em outra ocasião pediu para que ele ficasse, né? Vamos lembrar que houve uma proposta oficial do Tigres do México para que ele jogasse na América do Norte. Ele tinha interesse em ir, mas o Mário convenceu a ficar para dar retorno esportivo, isso aconteceu. Mas quando chegou a proposta do Zenit, apesar de não ser um grande centro da Europa, né, um tanto quanto longe de seleção, tanto que o Nino não foi mais lembrado, ele agora queira voltar para o Brasil, o que seria interessante, né? Ele volta a ficar nos holofotes, quem sabe até, por que não? Aspira a uma vaga na seleção brasileira que disputa a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. Depois da saída do Thiago Silva, falar de valores, eu acho que tudo vai depender do que o Zenit quer, se é que eles têm interesse na venda do Nino. Dando o ok, eu imagino que eles vão pedir pelo menos o dobro do que pagou o Fluminense. E aí entra naquela discussão, né? O Fluminense vende o Nino por um valor muito baixo por causa de um acordo, já que o contrato dele estava para se encerrar, e ele pode voltar ao Fluminense 2 anos mais velho, custando pelo menos o dobro. E aí isso só reforça a péssima negociação para o Fluminense. Ah, mas o Mário deu a palavra, senão o Nino não iria ficar. Uma boa, não dá para falar de futebol profissional com decisões pautadas em gratidão. O Nino tinha contrato com o Fluminense, mesmo que ele saísse de graça, ele tinha que cumprir. Agora ele pode voltar por um valor muito mais alto e ele mais velho. O Nino ainda tem uma idade boa, 28 anos. Mas, bicho, sinceramente, a tristeza que foi acompanhar o Freitas em 2025 e a saída do Thiago Silva, numa boa, faz o esforço. Paga o que o Zenit quer. Claro que se eles pedirem 20 milhões de euros, 18 milhões de euros, a gente tem que parar, né, e pensar se vale a pena. Mas o dobro do que o Zenit pagou, 10 milhões de euros, 12 milhões, 13 milhões de euros, é um jogador para chegar e resolver problema. Então, espero que o Fluminense não barganhe, traga o Nino, corrija o erro, né, já que o vendeu por valor baixo e perdeu, na minha opinião, o principal zagueiro brasileiro em atividade. Então, que venha o Nino, que essa negociação flua e que o Zenit, claro, tenha interesse em fazer a transação. Pergunta retórica, você quer o Nino de volta ao Fluminense? Coloca aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. E por quais valores vocês acham, ok, até tanto eu aceitaria a volta do Nino. Por mais do que isso, eu já não aceito. Bota também nos comentários, comenta aí, deixa o like, não se esqueça do like e da inscrição no canal também. Grande abraço, galera, até a próxima, saudações tricolores, fui!